Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Aniele Hegerman, sou coordenadora de operações na plataforma de licitações Licitar Digital. Que a nova lei de licitações trouxe várias novidades, todo mundo sabe. Agora, você sabia que os critérios de desempate aplicáveis foram completamente alterados pela nova lei, que ela inovou e muito, trazendo no seu artigo 60 vários pontos que precisam ser observados caso aconteça desempate? O desempate certamente é uma hipótese que raramente vai acontecer num processo. Mas e se ele acontecer com você na licitação em que você está participando? Você sabe qual procedimento, né? Como que deve se comportar nesse momento? Hoje, para falar desse assunto, eu convidei e está aqui comigo o professor Andriu Lemos. Andriu tem larga experiência prática trabalhando com licitações em prefeituras e também atendendo fornecedores. Andriu, se apresente, por gentileza. Olá, Aniele. Para mim é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão caro, as contratações públicas, e a Listar vem promovendo esse ambiente de capacitação e dicas para transformar a administração pública, tanto municipal como federal, estadual. E para mim é uma honra estar aqui debatendo com vocês, tá? Meu nome é Andriu Lemos. Atualmente sou superintendente especial de licitações e contratos no município do Jaboatão dos Guararapes. Sou especialista em licitações e contratos, especialista em planejamento e gestão pública e também atualmente estou como mestrando de administração pública no curso de pós-graduação estrito sensu do Instituto IDP Brasília. Então, a gente tem uma larga experiência em contratações públicas, há mais de 10 anos trabalhando com o tema e inclusive no âmbito municipal. Então, para mim Perfeito, é uma Andriu. honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que nós iremos trazer várias dicas aos Ótimo. servidores e fornecedores que militam, né, nesse âmbito das compras públicas. Exatamente. O assunto desse vídeo ele é bem direto, né? E o nosso objetivo é realmente trazer quais são as hipóteses que a nova lei indica que devem ser seguidas quando acontecer um empate, né? E a gente vai aqui conversar sobre isso para você possa trazer aqui as suas considerações a respeito e depois nós vamos entender como é que fica uma plataforma de licitações na obrigação de operacionalizar tudo isso, né? Perfeito, Então perfeito. vamos lá, André. A gente já adiantou aqui para todo mundo que a nova lei ela inovou nesse aspecto. Né? Então, o que se fazia com tranquilidade na aplicação da 866 não se faz mais com a 14133. Né? Então, eu queria te fazer essa primeira pergunta. O que que mudou quando a gente fala de critérios de desempate? O que que mudou? Na 8666, nós tínhamos poucos critérios de desempate, né? Pouquíssimos critérios. E aí se dava uma larga escala de liberdade e discricionariedade para os entes. E nesse tema é muito importante que a gente faça uma observação. A doutrina se divide se de fato o artigo 60, né? E aqui já adiantando, nós temos um dispositivo legal que trata dessa nuance, desse procedimento de desempate. A doutrina se divide em relação a esse tema, né? Parte da doutrina entende que de fato se trata de uma norma geral e que esses critérios não poderiam ser alterados por Uhum. parte dos entes subnacionais. Então, seria uma norma geral aplicada à União, Estado, Distrito Federal e municípios. E outra parte da doutrina entende, a exemplo do professor Rony Charles, professor Jacobi Fernandes, professor Joel Niebu, eles entendem que esse artigo 60 ele é uma norma específica aplicável apenas ao âmbito da União, em que estados, municípios e Distrito Federal poderiam regulamentar de forma distinta. Em não regulamentando de forma distinta, nós temos um rol, tá? Que normalmente as plataformas de licitação eles seguem esse rol elencados no artigo 60, né? Vamos lá para algumas características trazidas pela nova lei. Então, nós temos o artigo 60 que ele trata sobre o tema, onde ele Uhum. fala aqui, ó, o legislador traz esse seguinte dispositivo. Em caso de empate entre duas ou mais propostas
serão utilizados os seguintes critérios de desempate nessa ordem. Então, ele já estabelece uma ordem. Existe uma ordem. A gente já tem, por parte do legislador, ele delimitando que normalmente os editais devem seguir essa ordem. E quando essa ordem entra, Andril, o que acontece antes? Eu verifico algum critério, que não necessariamente são esses, antes de definir, houve um empate? Perfeito. A gente já, o pregoeiro, o agente de contratação, ele já deve verificar. E aí o sistema, salvo engano, o sistema já faz isso de forma automática, né? Ao encerramento da fase de lance, você já vê se de fato aquele critério de desempate elencado na Lei Complementar 123, no artigo 44, se de fato há aquele empate ficto trazido pela lei para os pequenos e microempreendedores, o benefício do empate ficto. Então, antes mesmo desse empate, no artigo 60, o sistema ele já verifica esse critério de desempate ficto, né? Onde você vai poder cobrir aquela oferta, aquela melhor oferta que foi ofertada para empresas que não se enquadrem no âmbito das micro e pequenos empreendedores. Então, previamente você tem esse critério no artigo 44. Mais um motivo para a gente dizer que é realmente raro visualizar a hipótese de empate, né? De fato, é raro, mas já vi em alguns processos Também ocorrendo. já vi acontecer. Já vi em Verdade. alguns processos ocorrendo. É importante a gente ressaltar isso. Não vai ser algo cotidiano, mas que de fato pode acontecer. Então você precisa estar preparado para aplicar esses critérios elencados, né? Andril, já vi acontecer, inclusive, na etapa fechada do modo aberto e fechado. Perfeito. Que é quando um licitante não vê o lance do outro, os licitantes precisam, de forma cega, ofertar um último lance final, né, no escuro, num formato fechado. E aí, foi muita coincidência. Os dois primeiros lances, né, principais lances dessa disputa foram exatamente iguais. Mas aconteceu. Aconteceu e é importante que o pregoeiro, agente de contratação, esteja preparado, inclusive o edital traga essa disposição. Sim. Como operacionalizar esse procedimento de desempate. Eu tenho visto vários editais tratando esse tema de forma genérica. E aí fica o pepino para o pobre do pregoeiro. Ou agente de contratação, né? Nos casos de concorrência eletrônica, leilão e etc. Então fica esse alerta para que os eventuais assessores jurídicos, os eventuais pregoeiros e agentes de contratação, ao estar elaborando o edital, nos casos em que não existe um servidor específico para elaborar o edital, eles se atentem a essas nuances relativas ao procedimento da realização do desempate. Perfeito. Para não ser surpreendido com eventual questionamento por parte dos licitantes com a quebra da isonomia. Então é muito importante que esteja fixado previamente ao certame todo o procedimento relativo ao artigo 60, né, aos critérios de desempate. E para a gente poder esgotar aqui, quais são, e por ordem, né, os critérios que serão aplicados em caso de desempate? Primeiro, o inciso do artigo 60. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Ou seja, você tem a classificação, a exemplo do seu caso de modo de disputa fechado, onde houveram duas propostas. Então, você pode ofertar que os licitantes apresentem novas propostas. Aí você vai chegar na seguinte questão. Mas eles não têm mais condições de baixar a proposta sob pena de gerar inexecuibilidade. Aí nós vamos para o segundo critério, que é a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente, tá, pessoal? De olho nessa palavra aqui. Preferencialmente, o legislador trouxe a utilização do registro cadastral para efeitos de ateste de cumprimento das obrigações previstas em lei. Então, é preferencialmente se utilizado do registro cadastral para aferir o desempenho contratual. Mas, eventualmente, a administração pode elencar um outro critério em seu edital. Então, esse é um segundo critério. E aí, acaso não tenha regulamentado ou não tenha disposição na administração,
esse registro do desempenho contratual, que é grande parte Sim. das administrações subnacionais, eles não têm esse registro, Uhum. tá? Então aí você vai para o terceiro critério, pessoal, que é o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Então, o município ele precisa regulamentar, né, o desenvolvimento de ações de equidade, paridade de gênero, algumas ações relativas ao empoderamento feminino naquele ambiente organizacional do licitante, Uhum. cotas, inclusive, de gênero na empresa, todas essas ações poderão ser levadas em consideração como um critério de desempate. E aí, ao meu ver, acertou bastante a lei, acertou bastante para empoderar cada vez mais o público feminino no mercado de trabalho. Sim, sim. Né? Quando a gente fala de Foi um olhar muito sustentabilidade, interessante. perfeito, perfeito. Uma ação afirmativa, né? Quando a gente fala de eventual cota de gênero, é uma ação afirmativa por parte da administração, do poder público, para cada vez mais inserir as mulheres no mercado de trabalho. E aí é importante fazer um parêntese, quando a gente fala de sustentabilidade e da agenda ESG, né, que é Uhum. o E, o S e o G de ESG, ele tem uma pegada social. E Com quando a gente certeza. fala social, é imprescindível que a gente olhe para essa política de gênero que o legislador trouxe. Houve muitas críticas por parte da doutrina em relação a esses aspectos que entendem que não seria o caso do legislador tratar dessa temática numa lei de licitações. Mas, ao meu ver, o legislador tratou de forma assertiva, né? A gente não pode pensar uma legislação de contratação pública que não seja de forma sistemática. Que esteja realmente adequada à realidade do nosso país, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí nós vamos diante de uma eventual ausência desse critério, nós vamos para o Pro quarto próximo. critério, que seria o desenvolvimento pelo licitante de um programa de integridade conforme as orientações dos órgãos de controle. E ó, integridade na pauta mais uma vez, né? Com certeza. Já Integridade, falamos muito disso, né? integridade na pauta mais uma vez, compliance, Isso, governança, sendo uma gestão de diferença, riscos, né? sendo uma diferença dos licitantes. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender por desenvolver ações de integridade, de combate à corrupção, de compliance na sua organização. Tanto na organização pública, que isso já é uma demanda por Uhum. muito tempo, quanto na iniciativa privada, que já trata também dessa temática há bastante décadas atrás. E definitivamente, o fornecedor de uma empresa ou de um governo, ele precisa caminhar na mesma direção, né? Não tem como ser diferente. O programa de integridade nas empresas privadas, ele é, de certa forma, um meio de ratificar o que se pensa sobre, né? Como se quer agir sobre isso. E a nova lei trouxe aqui como um critério de desempate. Perfeito. Trouxe como critério de desempate e ela foi mais além. Diante desse rol, diante desse rol, o parágrafo primeiro ainda trouxe alguns outros critérios relativos à preferência do bem tratado, Uhum. né? Você vê o legislador no parágrafo primeiro, ele fala, ó, em igualdade de condições, se não houver desempate, perceba, diante desse grande rol, mesmo assim, se não houver desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por, vamos lá, inciso primeiro, empresas estabelecidas no território do Estado ou Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgãos e entidades de município no território do Estado em que se localiza. E aí vamos fazer um alerta. O legislador aqui, no parágrafo primeiro, ele não fala numa ordem preferencial a ser seguida, Sim. diferentemente do artigo 60. Então, você pode, de fato, mesclar a ordem desses dispositivos e dar uma discricionariedade para o gestor, de fato, ordenar como ele quer a preferencialidade do bem A gente vai descobrir isso no edital, né? No no edital, edital. caso haja alguma alteração, isso precisa constar ali Precisa expressamente. constar expressamente, precisa, de fato, o licitante ter ciência, e aí, Uhum. mais uma vez, eu faço um alerta aqui aos fornecedores, ao perceberem essas nuances do edital,
ou uma eventual ausência desses critérios que façam um alerta através da impugnação, através do Uhum. recurso, através do direito de petição, para que a administração corrija a regra do certame, o procedimento do certame. E aí a gente tem mais um outro critério, que seria empresas brasileiras, ou seja, o legislador trazendo como preferência o bem ou serviço produzido por empresas brasileiras. Isso foi alvo de bastante crítica, né, para uma doutrina mais liberal, que entende que não se deveria dar preferência ao bem público ou É. privado, sendo ele brasileiro Mas ou aqui não. restou clara a posição do legislador no sentido de realmente privilegiar as empresas que estão no território nacional, né? Perfeito, perfeito. Proteger, de certa pro- forma. houve uma certa proteção na indústria nacional, e eu acho que de forma acertada. Você não está eventualmente gerando anticompetitividade Uhum. ao ponto de ocasionar um sobrepreço. Na verdade, houve um empate. E aí, diante do empate, você vai preferir o bem produzido pela indústria nacional. Sim. Um outro que traz também, Aniele, seria o desenvolvimento pelo licitante de ações. Não, na verdade, um outro critério seria o inciso terceiro. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então, havendo Novamente. um incentivo ao desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, né, a inovação no país, Sim. também seria um outro critério de desempate. E também as empresas que comprovem a prática de mitigação climática, né? Isso está cada vez mais evidente no âmbito da política climática global, a sustentabilidade e ações de mitigação do efeito carbono. Então, eu tenho Sim. certeza que isso é um incentivo para que as empresas produzam bens de forma sustentável, né? Andrew, Sustentabilidade na prática aí, e por incentivando. fim, né, nós falamos aqui de todos as hipóteses, né, qual critério que vai ser considerado, a ordem entre eles, e se por fim permaneceu o empate. E se por fim permaneceu o empate, aí nós tivemos a criação por parte do governo federal na IN 72, recentemente alterando É de setembro, né, de isso, 2024, bem recente. setembro de 2024, alterando a IN 73, trazendo a possibilidade do sorteio, que já era, Uhum. inclusive, utilizado como um modo de desempate por alguns entes subnacionais. No âmbito da União era proibido, porque o sistema não estava apto, nem muito menos existia essa regulamentação. Eu discordo que não necessariamente deveria haver regulamentação, isso o edital poderia tratar, tá? Uhum. Acho que haveria essa discricionariedade. O que não pode é, de fato, você interromper um certame porque você não tem como realizar o desempate. A gente viu esse inúmero rol, né? Muito provavelmente, para chegar no sorteio vai ser bem difícil. Mas pode ocorrer. Pode ocorrer e a administração precisa estar preparada, o pregoeiro precisa estar preparado. E aí a IN 72 agora, de 24 de setembro, autorizou a utilização do critério de De desempate desempate. através do sorteio. E aí o próprio sistema, ele já gera isso. Vai ter lá um dispositivo em que ele vai gerar o sorteio. Isso nunca foi um problema para a licitado, tá, pessoal? A licitado já tinha o sorteio na plataforma, isso nunca foi um problema. A gente nunca chegou a utilizar lá, Aniele, a gente nunca Nunca chegou chegou a na hipótese utilizar, de nunca empate. chegou nessa hipótese. No máximo que a gente chegou foi no empate ficto do artigo Sim. 44. Mas está lá à disposição. A plataforma tem esse instituto lá já Uhum. regulamentado o procedimento e eu acho que também não será um problema para os usuários, tanto por parte dos fornecedores quanto Claro, por parte da administração pública. com certeza. Era uma crítica que se tinha no âmbito dos órgãos que utilizavam outras plataformas que não existia a regulamentação. E aí você não tinha uniformidade de como era realizado esse sorteio. E aí se tinha um medo de direcionamento do algoritmo, né? Mas isso nunca foi um problema para nós, nem para listar, muito menos que Sim, tem programa de sim. integridade. A tecnologia está aí para isso, né, André? Quando a gente fala de processos sigilosos,
o sorteio também sendo de uma forma realmente aleatória, nada melhor do que a tecnologia nesse momento. Perfeito. E dando transparência de como foi realizado Sim, esse sorteio. Então, era uma crítica que se tinha, inclusive para estar se utilizando de eventuais dispositivos eletrônicos que não estivessem nas plataformas, sim. tá? É uma crítica, inclusive, que a AGU fazia em seus pareceres para a não liberação do Uhum. sorteio como um modo de desempate. Não, perfeito. Contribuindo com tudo que você trouxe aqui para gente, eu queria só destacar que realmente na plataforma da Licitar, todo o sistema já está adaptado para que os critérios de desempate do artigo 60 sejam aplicados. Né? Então, o fornecedor, quando ele vai fazer o envio da proposta dele, ele já de imediato assinala, né, correspondendo se ele tem programas de integridade, se ele tem alguma política de equidade entre gêneros, né? Ele vai dizer ali para a gente como se fossem as declarações. Ele faz essa marcação de forma que, havendo a necessidade de utilizar esse critério, o sistema já vai escolher apenas aqueles que marcaram, para que então o ente público possa verificar em relação a esses se de fato eles correspondem a esses critérios. Né? E aí a gente abre uma diligência, pede o programa de integridade, se precisar e tudo mais. E ao final, nada funcionou, o sorteio vai acontecer ali automaticamente, sem a necessidade de uma intervenção ou de a realização de algo fora da plataforma. E aí se vem uma pergunta por parte dos nossos órgãos de controle. E aí, a Licitar consegue garantir a integridade Você fala do sorteio? do sorteio? Com certeza. Inclusive, isso pode ser perfeitamente auditado. Perfeito, perfeito. Então, vocês percebem que é muito importante a utilização de plataforma que garanta, né, Aniele, Sim, a integridade e a transparência em todo esse procedimento do sorteio. Por isso que eu ressaltei que isso nunca foi um problema para a gente, claro, Jabotão, que utiliza a plataforma Licitar Digital. ótimo. E a gente está aqui para democratizar e trazer transparência, né, André? Esse é o nosso principal lema aqui da Listar Digital. Bom, pessoal, encerramos aqui, passamos sobre todos os pontos do artigo 60. Então, nós esgotamos o que a gente tinha se proposto para o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, que nos assistiu. Quero agradecer a você, Andril, por ter participado. E se você quiser fazer um agradecimento para o público, Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, a vocês da Listar Digital, por estar promovendo, né, esse ambiente de interação, de network, de troca de experiências. E para mim é uma honra estar debatendo aqui um tema tão relevante, né? Porque sim. de fato isso acontece no dia a dia, na prática, e é uma dúvida constante dos agentes de contratação, pregoeiros, fornecedores. Uhum. Então, para mim é uma honra estar aqui contribuindo com a capacitação tanto dos servidores quanto dos fornecedores. Gostaria de deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube lá, andrio.lemos. Me siga, deixa lá sua dica, eventual dúvida que porventura você tem, que a gente vai estar trazendo mais vídeos aqui, tanto no âmbito da Listar quanto no nosso Instagram, tá? Tenho certeza que você não irá se arrepender. Andril, muitíssimo obrigada. Pessoal, muito obrigada. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.